Iniciando, boa noite a todos novamente, porque a gravação está iniciando, então é educado a gente falar novamente boa noite, né? Já estávamos conversando aqui um pouquinho. Vamos entrar na aula 5 do seminário 10, né? A angústia, e é o que engana. Uma aula grande, não sei se vamos dar conta hoje, e a aula 6 é justamente o que não engana. Então, isso vai ser interessante nesses dois encontros, da gente pensar o que o Lacan está propondo com esse o que engana e o que não engana, que já vem lá de Freud, né? A angústia é um sinal, a angústia é aquilo que não engana, né? Então, vamos trabalhar isso aí, né? Acho que vai ser importante. Quem gostaria de fazer a leitura? Fique à vontade. Então, eu vou começar. O que engana? Pavlov, Goldstein e a demanda do outro. Jones e o gozo do outro. Os traços do sujeito. Os cortes da pulsão. Pascal e a experiência do vazio. São tópicos que, nessas edições, né, sempre são colocados, mostrando mais ou menos como a aula vai ser distribuída. Então, vamos lá. Vimos, lemos, veremos e tornaremos a ler que um segundo da psicanálise, este a que damos continuidade aqui, tem um caráter mais filosófico do que o outro, que tentaria ligar-se a uma experiência mais concreta, mais científica ou mais experimental. Não importa que palavra empreguemos. Não é culpa minha, como se costuma dizer, se a psicanálise questiona no plano teórico o desejo de conhecer, e se, em seu discurso, coloca-se por si mesma num aquém que precede o momento do conhecimento. Por si só, isso justificaria o questionamento que dá um certo toque filosófico ao nosso discurso. Aliás, fui precedido nisso pelo inventor da psicanálise. Análise esta que, ao que eu saiba, no nível da experiência direta, era justamente a dos doentes mentais, especialmente os que têm sido chamados com maior rigor, a partir de Freud, de neuróticos. Na época, né, Freud, se vocês se lembram bem, mas eu acho sempre importante falar isso, né? Ele acreditava que existia um grupo de doentes neuróticos, né? E que trabalhar esse inconsciente, transformar o inconsciente em consciente, era torná-los normal e eles passariam ao grupo dos normais. Isso vai se quebrando, né? E a gente vai vendo que de perto ninguém é normal, ou todos somos loucos, como diz Lacan, mas principalmente porque nós temos as 3 estruturas clínicas: neurose, psicose e perversão. Então, a gente não vai escapar não vai existir um normal, né? O normal é a gente poder lidar bem com a estrutura que a gente tem, com a relação que a gente tem com a castração e com os objetos, as escolhas da vida, e não ficar sempre buscando aquela completude que foi quebrada, né, quando o sujeito se constitui a partir da linguagem, a partir do outro, a partir dessa incompletude, separação do outro, né? Enfim. Mas Freud, inicialmente, fazia uma ideia de que os neuróticos eram um grupo de doentes mentais. Bom, isso não seria razão para nos determos por mais tempo do que convém num questionamento epistemológico, se o lugar do desejo, a maneira como ele se escava, não nos fosse presentificado a todo momento, em nossa posição terapêutica, por um problema, o mais concreto de todos, que é o de não nos deixarmos enveredar por um caminho falso, de não
o atendermos à torta e à direito, pelo menos com respeito a um certo objetivo que buscamos aqui e que não é muito claro. Lembro-me de ter provocado a indignação daquele tipo de colegas que, por vez por outra, sabem escudar-se através de saber-se lá, que exagero de bons sentimentos, destinados a tranquilizar não sei quem, ao dizer que, na análise, a cura vinha por acréscimo. Eles viram nisso, não sei que desdém, por aquele de quem nos encarregamos e que está sofrendo, quando eu falava de um ponto de vista metodológico. É certo que nossa justificação, assim como nosso dever, é melhorar a situação do sujeito. Mas afirmo que nada é mais instável no campo em que estamos do que o conceito de cura. Né? Então, assim, eu acho que ele está dizendo de um desdém, de uma banalidade de dizer que a cura vem por acréscimo. Né? O trabalho é outro, a cura é lucro. Né? E não, a gente trabalha na direção da cura. Né? E até mesmo um descrédito pela própria psicanálise. Estava surgindo ali no início com a questão da escuta. Né? Quando, acho que é Vera Miner. Só um minuto, Ricardo, Vera está ligando aqui. Oi, Vera. Não, nesse link do grupo? Não apareceu aqui você tentando entrar, não. Não consigo. Aparece o que para você? A versão do Meet não é essa, eu tenho que instalar, estou tentando instalar, não consigo, só ficou uma noite. Olha que merda. Fecha essa página, entra de novo no link que eu mandei, e assim, não bota instalar, não, bota logo participar da reunião. Tá bom. Tá. Beijo. Ela não está conseguindo entrar. Mas é isso, Ricardo, um desdém da psicanálise, né? Quando tem aquela corrida de leito com, acho que é Miner, e a Freud está lá participando, né? Aí ele pede para tirar os pacientes histéricos, que no hospital dele não ficaria aqueles pacientes. Mas ele fala assim, olha o que está acontecendo. Aí ele usa, é aquele do filme Freud Além da Alma, do Sartre, né? Então, aí ele mostra lá, faz aquela experiência da agulha, da pupila, da dilatação da pupila. Sim, Quer dizer, sim. então, o sistema neurológico está funcionando, né? Porém, existe uma anestesia, né? Embora o sistema neurológico esteja funcionando. Então, é aí que entra a contradição. Onde é que está a doença? Né? Existe uma doença aqui. Né? Então, é onde Freud teve a oportunidade de descobrir, né, que tem algo além do continuar a fisiológico. investigação de algo onde ninguém mexeu. Né? E isso incomodou, porque até então a teoria científica, né, teria que ser rigorosa naquele tempo. E o Freud forçou demais, inclusive o trabalho do projeto foi para colocar a psicanálise dentro de uma teoria técnica, mas não conseguiu, científica. Projeto para uma psicologia científica. E não deu certo. O projeto ficou meio que num rascunho. Ó, Vera tá... Total da psicanálise. Vera está conseguindo. Alguém quer participar dessa chamada? Permitir. Foi, agora foi. Eu acho que ela estava... Tinha que baixar o negócio. Oi, Vera. Vera. Chegou. Tá chegando. Tive que desinstalar o Meet para poder entrar, gente. Até agora eu não entendi o que aconteceu, mas tudo estranho. Bem. Muito estranho, muito estranho. Nunca aconteceu isso, né?
Bom, Mas a vocês já gente começaram, né? sim, a gente começou a aula 5, o que engana. Eu estou na Então, página aonde? 67, Tá. logo depois, no segundo parágrafo. Uma análise que termina com a entrada do paciente ou da paciente na ordem terceira, será que ela é uma cura, mesmo que o paciente esteja melhor quanto aos seus sintomas, a partir do momento em que, confiante numa certa escolha, numa certa ordem que tenha reconquistado, ele enuncia as mais expressas reservas sobre os caminhos, perversos, portanto, ao meu ver, pelos quais seríamos feito passar para fazê-lo entrar nos reinos dos céus? Isso acontece. Eis porque nem por um instante penso em me afastar de nossa experiência, já que meu discurso lembra que, no seio dessa, todas as perguntas podem ser formuladas e que é preciso que conservemos a possibilidade de um certo fio que nos garanta, pelo menos, que não trapaceemos com o que é nosso próprio instrumento, isto é, o plano da verdade. Isso exige, está fazendo uma comparação, né, com, vamos dizer assim, né, com o que não é psicanálise, né, com o que promete a cura, com o que, né, enfim. Uhum. Isso exige uma exploração que tem de ser não apenas séria, mas também, até certo ponto, exaustiva ou enciclopédica. A propósito de um tema como a angústia, certamente não é fácil reunir num discurso, como o meu, o que deve ser funcional para os analistas. O que não convém esquecer, em momento algum, é que o lugar que designamos nesse esqueminha como sendo da angústia, e que atualmente é ocupado pelo menos o falo diminuído, né, constitui um certo vazio. Tudo o que pode manifestar nesse lugar nos desorienta, se assim posso dizer, quanto à função estruturante desse vazio. É porque quando aparece algo aí, né, é porque a falta vem a faltar, não é isso? Uhum. Que bom. Essa topologia só terá valor se vocês puderem constatar que os indícios que ela lhes fornece são confirmados por seja qual for a abordagem dada ao fenômeno da angústia por qualquer estudo sério, sejam quais forem seus pressupostos. Mesmo que eles nos pareçam estreitos demais e que pareçam ter ser ressituados no interior da experiência radical que nos é própria, persiste o fato de que algo foi efetivamente apreendido num certo nível. Ainda que o fenômeno da angústia se afigure limitado, distorcido ou insuficiente em relação à nossa experiência, convém ao menos sabermos por que isso acontece. E nem sempre acontece. Temos que tirar proveito de qualquer nível em que se tenha formulado até hoje a interrogação sobre o tema da angústia. É meu propósito de hoje indicar isso, na impossibilidade de fazer a soma, que exigiria um ano inteiro de seminário, das contribuições feitas a esse respeito. Então, propósito de indicar, né, em qualquer nível que se tenha formulado até hoje a interrogação sobre o tema da angústia. Numa impossibilidade de fazer a soma, que exigiria um ano inteiro de seminário, das contribuições a esse respeito, porque acho que todos sempre têm algo a dizer sobre a angústia, né? Muitos, né? Muitos. Mas o que ele quer é destacar algo mesmo para o seu ensino, né? Quer que eu leia um pouco?
Pode. Vamos lá, item 1, né? E Há um certo tipo de interrogação que, com ou sem razão, é chamado de abordagem objetiva ou experimental do problema da angústia. Só poderíamos perder-nos nela se eu não lhes tivesse dado no início as linhas de mira, as formas de postura que não podemos abandonar e que permitem garantir e tornar mais estreito o nosso objeto, bem como nos apercebermos do que o condiciona da maneira mais radical. Da última vez, meu discurso chegou a delimitá-las, digamos, por 3 pontos de referência que fiz apenas introduzir 3 pontos em que é dominante a dimensão do grande outro. São eles a demanda do outro, o gozo do outro e, de uma forma modalizada, aliás, mantida a título de ponto de interrogação, o desejo do outro, na medida em que esse é o desejo correspondente ao analista, como aquele que intervém como termo na experiência. Então, ele fala demanda, gozo e desejo, né? Ele, no lugar da necessidade, ele bota o gozo. Não faremos o que criticamos em todos os outros, isto é, elidir o analista do texto da experiência que interrogamos. A angústia da qual temos que fornecer uma formulação aqui é uma angústia que responde a nós, uma angústia que provocamos, uma angústia com a qual, de vez em quando, temos uma relação determinante. Isso é importante, né? Que nós, analistas, que provocamos a angústia na análise, né? Isso é justamente para aparecer, né? Esse objeto. Pois é, Vera, só um minutinho. A partir do momento que um sujeito chega para análise, e aí, de repente, ele escuta uma provocação que ele não estava, né, preparado para escutar, que essa preparação nunca vai existir, mas a partir do momento que ele é provocado por uma pontuação do analista, aí sim pode ser um dos momentos que ele começa a deparar com não tenho resposta ou agora eu preciso de um tempo para elaborar. Então ele começa a ter contato com esse vazio, que é esse menos si, né, lá atrás. Sim. Sim, a ideia da psicanálise é mexer, trabalhar um pouco com a angústia e não tamponá-la, né, com outras psicoterapias. E, inclusive, no início desse seminário, não sei se vocês vão lembrar, mas na primeira aula, o Lacan ele vai dizer sobre o cálculo do analista, né? É importante mexer com a angústia. Dosar, né? É importante mexer com a angústia, mas sempre sabendo até onde se pode ir. A ideia não é que o paciente saia de uma sessão totalmente angustiado, mas que ele possa mexer ali de alguma forma, né? Colocar a angústia a trabalho, né? Isso é muito importante nesse seminário, o cálculo do analista em relação à angústia. A angústia do próprio analista e a angústia do seu paciente, né? Da sessão. Essa dimensão do outro, nela encontramos nosso lugar eficaz, na medida em que saibamos não reduzi-la. Eu gostaria de levá-los a perceber que ela não está ausente de nenhuma das formas pelas quais até hoje se procurou situar o fenômeno da angústia. No nível de exercício mental em que formei vocês, com o qual talvez os tenha acostumado, só podem parecer-lhes vã a ênfase, vão o sucesso e falso o triunfo a que alguns pensam dar ensejo ao argumentarem que, por exemplo, digamos, ao contrário do que pretenderia o pensamento analítico, e ainda que fosse o contrário, enfim,
as neuroses se materializam no animal, em laboratório, na mesa de experimentação. O que nos mostram essas neuroses enfatizadas por Pavlov e seus seguidores conforme a ocasião? Elas nos dizem como se condiciona um determinado reflexo do animal. Associa-se a uma reação dita natural, um estímulo, uma excitação, que faz parte de um registro presumido como completamente diferente do que está em causa na reação. Depois, faz-se convergirem para um certo modo essas reações condicionadas, obtendo efeitos de contrariedade. Aquilo que se obtém condicionado, adestrado nas respostas do organismo, permite-nos colocá-lo em condições de responder simultaneamente de duas maneiras opostas, com isso gerando, digamos, uma espécie de perplexidade orgânica. Para ir mais longe, diremos até que ficamos com a ideia de obter, em certos casos, um esgotamento das possibilidades de resposta, uma desordem mais fundamental gerada pelo desvio destas, que concerne de maneira mais radical ao campo comum das reações implicadas, tradução objetiva do que poderá ser interpretado numa perspectiva mais geral, como definido por alguns modos de reação que chamaremos de instintivos. Mais Ele está nesse recentemente, primeiro tópico, Pavlov, Goldstein e a demanda do outro. Mais recentemente, em outras áreas culturais, teorizou-se o que é qualificado pelo termo estresse. Chega-se a um ponto em que a demanda feita à função desemboca num déficit que ultrapassa a própria função, até implicar o aparelho de um modo que o modifica além do registro da resposta funcional, até finalmente beirar nos vestígios duradouros que ele gera, o déficit característico da lesão. Neste leque da interrogação experimental, sem dúvida seria importante apontar onde se manifesta algo que lembre a chamada forma angustiada que podemos encontrar em reações neuróticas. Mas há uma coisa que parece ser sempre elidida nessa maneira de formular o problema da experiência. De certo, é impossível censurá-la no relator dessas experiências, já que essa elisão é constitutiva da experiência em si. Mas quem quiser aproximar essa experiência da que nos é própria e que se passa com um sujeito falante, não poderá deixar de registrá-la. Trata-se do seguinte: por mais primitivo que seja em relação ao do sujeito falante, o organismo animal interrogado, e esse organismo está muito longe de ser primitivo nas experiências pavlovianas, visto que elas dizem respeito a cães, a dimensão do outro está presente na experiência. Então ele fala, né, que por mais primitivo que seja em relação ao do sujeito falante, o organismo animal interrogado, a dimensão do outro está presente na experiência, né? Ou seja... E é por isso que essa aula é o que engana, né? Ele vai trazer Pavlov, ele vai trazer essas experiências, para depois ele falar o que não engana, né? E aí acho que vai entrar mais a fundo na angústia propriamente dita, né? Enfim, esse é Lacan, ele precisa passar pelo que não engana para chegar, pelo que engana para chegar ao que não engana, né? Fazendo sempre esses contrapontos. Eu estou ouvindo, estou com o microfone, só vou pegar água ali, estou com o livro, pode continuar. Tá? Estou ouvindo. Gente, onde a gente parou? Eu me perdi, por favor. Não é de hoje. Ah, é.
Não é de hoje que assinalo isso. Oi? Não é de hoje que assinalo isso. Em uma intervenção durante uma de nossas sessões científicas, a propósito de alguns fenômenos que nos eram relatados acerca da criação da neurose experimental, observei àquele que comunicava suas pesquisas que a presença dele próprio na experiência como personagem humano, manipulador de um certo número de coisas em volta do animal, devia ser levada em conta neste ou naquele momento da experiência. Quando sabemos como se comporta um cão diante daquele que é ou não é chamado de seu dono, sabemos em todo caso que a dimensão do grande outro é importante para o cão. Mas mesmo que não se tratasse de um cachorro, que fosse um gafanhoto ou uma sanguessuga, pelo fato de haver uma montagem de aparelhos, a dimensão do outro estaria presente. Vocês me dirão que um gafanhoto ou uma sanguessuga, organismos pacientes na experiência, não sabem nada dessa dimensão do grande outro. Estou inteiramente de acordo. É justamente por isso que todo o meu esforço durante algum tempo foi o de lhes demonstrar a amplitude de um nível comparável em nós, o sujeito. No sujeito que somos, tal como aprendemos a manejá-lo e determiná-lo, há também todo um campo em que nada sabemos do que nos constitui. Agora aqui, a Selbstbewusstsein, isso é a consciência de si, né? Selbstbewusstsein. Onde está? Aqui no terceiro parágrafo, na página 70. 70. É a consciência de si. Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Então, a consciência de si, que eu os ensinei a chamar O que é isso mesmo? Consciência de si. Que eu os ensinei a chamar de sujeito suposto saber é uma suposição enganosa. Ah, sujeito suposto saber. A consciência de si, considerada constitutiva do sujeito cognoscitivo, é uma ilusão, uma fonte de erro, uma vez que a dimensão de sujeito suposto, que transparece... Então, a Selbstbewusstsein, eu acho que é o sujeito suposto saber. Não, é consciência de si. A Selbstbewusstsein, que eu os ensinei a chamar de sujeito suposto saber, é uma suposição enganosa. A Selbstbewusstsein, considerada constitutiva do sujeito cognitivo, é uma ilusão, uma fonte de erro, uma vez que a dimensão do sujeito sempre suposto, enganosa. uma vez que a dimensão do sujeito suposto, que transparece em seu próprio ato de conhecimento, só começa a partir do momento em que entra o jogo um objeto específico, que é aquele do estádio do espelho, enfim. Mas acho que ele está falando do sujeito suposto saber. Então, esse sujeito suposto saber, considerado constitutivo do sujeito cognoscitivo, é uma ilusão, uma fonte de erro, uma vez que a dimensão do sujeito suposto, que transparece em seu próprio ato de conhecimento, só começa a partir do momento em que entra em jogo um objeto específico, que é aquele que o estágio do espelho tenta delimitar, ou seja, a imagem do corpo próprio, na medida em que, diante dela, o sujeito tem o sentimento jubilatório de efetivamente estar diante de um objeto que o torna, a ele, sujeito, transparente para si mesmo. A extensão dessa ilusão da consciência a toda espécie de conhecimento é motivada pelo fato de que o objeto do conhecimento é construído, modelado à imagem da relação com a imagem especular.
É precisamente por isso que esse objeto do conhecimento é insuficiente. Se não houvesse a psicanálise, saberíamos disso pelo fato de existirem momentos de aparecimento do objeto que nos jogam numa dimensão totalmente diversa que se dá na experiência e merece ser destacada como primitiva na experiência. Trata-se da dimensão do estranho, do Heim, né? Que ele fala. Heimlich, que ele falou na aula passada, que ele não usa o Heimlich, ele usa o Heimlich Kite. Heimlich Estranheza, né? estranheza. Mas eu estou falando assim, que esse Anheim, eles também chamam de Heim. Ele fala que esse Unheimlich, né, esse estranho, é a casa. É o quê? Heim, é a casa. Casa. É, porque é íntimo, é o íntimo familiar. É o estranho que é íntimo. Que a gente estranha, mas nos pertence. Então, este não pode ser apreendido de modo algum como deixando diante de si o sujeito transparente para seu conhecimento. Diante desse novo, o sujeito literalmente vacila, e tudo é questionado na chamada relação primordial do sujeito com qualquer efeito de conhecimento. Esse surgimento, acho que ele está falando do estranho, né? No campo do objeto, de um desconhecido experimentado como tal, de uma estruturação irredutível, não levanta questões unicamente para os analistas, pois se dá na experiência. Afinal, é preciso procurar explicar por que as crianças têm medo do escuro. Ao mesmo tempo, percebe-se que nem sempre elas têm medo do escuro. Então faz-se psicologia. Os chamados experimentadores empenham-se em teorias sobre a reação hereditária, ancestral ou primordial de um pensamento. Já que existe pensamento, parece que continua a ser necessário conservar esse termo, estruturado de modo diferente do pensamento lógico racional. E então se constrói e se inventa. É aí que se faz filosofia. Aqui esperamos por aqueles com quem oportunamente tivermos que buscar o diálogo no próprio terreno em que esse diálogo deve ser julgado. Vejamos se de nossa parte podemos dar conta da experiência de maneira menos hipotética. Eis uma resposta concebível que entrego a vocês. Ela consiste em partir da constituição do objeto correlato de uma primeira modalidade de abordagem, o conhecimento de nossa própria forma, né? E esse reconhecimento sempre sustentado pelo outro, né? Afirma que esse reconhecimento em si mesmo é limitado, pois deixa escapar algo do investimento primitivo em nosso ser, que é dado pelo fato de existirmos como corpo. Não será uma resposta não apenas razoável, mas controlável, dizer que é esse resto, esse resíduo não imaginado do corpo, que por um desvio que sabemos designar, vem manifestar-se no lugar previsto para a falta, e de um modo que, por não ser especular, torna-se impossível. Ah, é uma pergunta, gente, vou voltar, uma pergunta enorme. Não será uma resposta não apenas razoável, mas controlável, dizer que é esse resto, esse resíduo não imaginado do corpo, que por um desvio que sabemos designar, vem manifestar-se no lugar previsto para a falta, e de um modo que, por não ser especular, torna-se impossível de situar,
Com efeito, uma das dimensões da angústia é a falta de certos referenciais. Peraí, vamos ler de novo. Não Então, será uma resposta não apenas razoável, mas controlável dizer que é esse resto, esse resíduo não imaginado do corpo, que por um desvio que sabemos designar vem manifestar-se no lugar previsto para a falta, e de um modo que, por não ser especular, torna-se impossível de situar? Bem interessante, porque aqui ele está entrando na angústia como resto, né? Porque tem a angústia como causa de desejo, o objeto A como causa de desejo e o objeto A como resto. Então, por não ser especular, torna-se impossível de situar. Com efeito, uma das dimensões da angústia é a falta de certos referenciais. Não discordaremos aqui da maneira como esse fenômeno é abordado por alguém como Kurt Goldstein. Quando ele nos fala da angústia, é com muita pertinência. Toda a fenomenologia dos fenômenos de lesão em que ele segue o rastro da experiência que nos interessa, de que modo ela se articula, se não a partir da observação prévia de que o organismo funciona como uma totalidade em todos os seus efeitos relacionais. Não há um só de nossos músculos que não esteja implicado numa inclinação de nossa cabeça. Toda reação a uma situação implica a totalidade da resposta do organismo. Se a acompanharmos, veremos surgirem dois termos estreitamente entrelaçados: a reação catastrófica e, no interior do seu campo fenomênico, a localização dos fenômenos de angústia como tais. Temos 10 minutos, eu acho que a gente pode terminar até o item 2. Vamos lá? Alguém quer ler? Quer ler um pouquinho, gente? Ricardo, Aida, terminar de ler esse finalzinho do item 1? Posso ler? Então vai lá, Aida. Peço-lhes que se refiram aos textos das análises goldsteinianas, muito acessíveis, já que foram traduzidos para o francês, para neles discernir ao mesmo tempo o quanto essas formulações se aproximam das nossas e quanta clareza tirariam de se apoiar mais expressamente nestas. Vocês perceberão isso, se acompanharem o texto com a chave que lhes forneço. Tomemos, por exemplo, a diferença existente entre a reação de distúrbio e a reação de angústia. Com a reação de distúrbio, o sujeito responde à sua inoperância ao fato de estar diante de uma situação insuportável, sem dúvida por causa de sua deficiência. É uma forma de reagir que nada tem de estranho num sujeito não deficitário, diante de uma situação de Euflogicite. Perigo insuperável. Perigo insuportável. Insuperável. Insuperável. Para que se produza a reação de angústia, são sempre necessárias duas condições que se acham presentes nos casos concretos evocados. A primeira é que os fatos deficitários sejam tão limitados que o sujeito possa discerni-los no teste a que é submetido e que, em virtude desse limite, a lacuna apareça como tal no campo objetivo. É esse surgimento da falta sob uma forma positiva que constitui a fonte da angústia, exceto que, segunda condição, não convém omitir, mais uma vez, que o sujeito tem diante de si Goldstein,
ou uma pessoa de seu laboratório que o submete a uma prova, um teste padronizado, um teste organizado. Portanto, é sob o efeito de uma demanda que se produz o campo da falta. Esses termos, quando se sabe onde e quando procurá-los, são infalivelmente encontrados se houver necessidade. Pulando para uma ordem inteiramente diversa, evocarei a experiência que é mais maciça, a que não é reconstituída, ancestral, rejeitada para a obscuridade das antigas eras de que teríamos pretensamente escapado, mas que atesta uma necessidade que nos une a essas eras, uma experiência sempre atual e da qual, curiosamente, já não falamos senão muito raramente, a experiência do pesadelo. Por que os analistas, de uns tempos para cá, interessam-se tão pouco por ela? Introduzo aqui porque, de qualquer modo, será preciso nos determos nela por algum tempo este ano. Vou dizer-lhes por que e onde encontrar material para isso, pois existe a esse respeito uma literatura já constituída, a das mais notáveis, a qual vocês devem se referir. Estou pensando, por mais esquecido que ele esteja, no livro de Jones sobre o pesadelo, livro de uma riqueza incomparável. Recordo-lhes sua fenomenologia fundamental. Nem por um instante penso em me esquivar de sua dimensão principal. A angústia do pesadelo é experimentada, propriamente falando, como a do gozo do outro. É o Isso é importante, né? Mais uma perguntinha assim. Seria como uma coisa persecutória isso? Não, eu não sei. Vamos ver onde ele vai entrar no pesadelo, né? Porque o Lacan ele vai falar do pesadelo como justamente a angústia presente no sonho, como aquele pisada do elefante. Ele vai até usar essa metáfora. A pisada do elefante que você acorda sufocado, que é diferente de ter tido um sonho ruim, de ter tido um sonho angustiante, de ter sido... Mas quando você sente a pisada do elefante e acorda, né, com aquele sufocamento, mas eu não sei se é disso que ele vai tratar nessa aula, né? Porque é muito comum na psicose, né? Esses pesadelos. Ah, sim, porque a psicose... Né? Aí é persecutório, o né? sonho é alguma coisa que tem uma moldura, que catalisa, que tem elementos simbólicos, embora ele seja, né, muito difícil de se traduzir, né? O pesadelo talvez seja mais presente, mas aí é uma questão a se pesquisar. O correlato do pesadelo é o íncubo ou súcubo, esse ser que nos comprime o peito com todo o seu peso opaco de gozo alheio, que nos esmaga sob seu gozo. Esse íncubo ou súcubo, eu anotei aqui, eu dei uma olhada, são dimensões masculinas e femininas do diabo. Assim, o íncubo seria o homem deitado por cima e o súcubo, a mulher que deita por baixo, que causam pesadelos. Mas acho que ele fala desse peso, desse comprimir o peito. A pata, né? Que é a pisada do elefante, que ele vai falar em algum lugar, que eu não sei se é aqui. Interessante que a Vera trouxe isso, eu pesquisei também, mas tem uma parte que diz assim, é um demônio na forma masculina que procura mulheres adormecidas a fim de ter uma relação sexual com elas.
Eu achei curioso. o Mulheres íncubus. adormecidas. Uhum. Mas, enfim. A primeira coisa que aparece no mito, bem como no pesadelo vivenciado, é que esse ser que pesa por seu gozo é também um ser questionador e que até se manifesta na dimensão desenvolvida da pergunta que chamamos enigma, a esfinge, cuja entrada em jogo no mito precede todo o drama de Édipo. Não se esqueçam, é uma figura de pesadelos e, ao mesmo tempo, uma figura questionadora. Peso opaco. Essa pergunta fornece a forma mais primordial do que chamei de dimensão da demanda, ao passo que aquilo que habitualmente denominamos demanda, no sentido de uma exigência pretensamente instintiva, é apenas uma forma reduzida dela. Eis-nos, portanto, levados a interrogar mais uma vez a relação entre uma experiência que pode ser chamada de pré-subjetiva, no sentido corrente do termo sujeito, e a pergunta em sua forma mais fechada, sob a forma de um significante, que se propõe como opaco, ele mesmo, o que constitui a posição do enigma. Isso lhes permite imprensar-me em minha própria parede, levando em conta definições que já lhes propus, para que eu tenha de submetê-las à prova de seu uso. Bem, 19 em ponto, no ponto 2, né? Com muita curiosidade sobre ainda o que engana, apesar de que ele está o tempo todo trazendo Pavlov, muita consistência, né? Muita consistência, assim, para depois eu acho que trazer uma angústia mais furada, né? Mais da psicanálise, né? Goldstein, nessa primeira parte, né? Goldstein, Pavlov e, enfim. Vamos ver agora aí o que ele vem na aula, na parte 2, na semana que vem, para então a gente entrar na próxima aula, que é o que não engana. Mas ainda tem bastante dessa aula, eu acho que ele ainda vai explorar bastante aí o que engana. O que engana, né? Ele é danado, ele pega o que engana para depois ir falar o que não engana, que a gente conhece como a angústia que não engana, né? Gente, foi ótimo, tirei uma fotinho, vou postar aqui, depois baixar para o YouTube. Ah, então tira outra. Eu tirei uma assim quando vocês estavam distraídos. Tira outra. Foi? Então tá. Tá bom, gente, obrigada, viu? Então, gente, até a próxima. O atrasão. Boa noite a Até a todos. próxima. Até a próxima. Um beijo. Até a próxima. Tchau, beijo. Beijo.